Vamos fazer um combinado aqui. Toda vez que eu não me referir especificamente às condições do sistema que a gente está estudando, a gente vai supor sempre duas situações. Então, toda vez que a gente estiver analisando uma transformação, se eu não falar nada, a gente deve supor sempre pressão final igual à pressão inicial. A gente sempre vai supor que o ΔP é igual a zero. E a segunda situação, se eu não falar nada, a gente sempre deve supor que temperatura final igual à temperatura inicial. Ou seja, ΔT vai ser sempre igual a zero. Se uma dessas duas condições não for obedecida, eu vou explicitamente indicar isso para vocês. Se eu não falar nada, a gente vai supor essas duas condições. Pressão final inicial igual, pressão constante. Temperatura final inicial igual, temperatura constante. Vamos supor sempre essas condições. Tá certo? Que são condições que, por aproximação, a gente pode aplicar ao estado, às transformações que ocorrem no organismo vivo. Se você for olhar rigorosamente, uma célula do nosso corpo ela é mantida sempre a mesma pressão ou sempre a mesma temperatura. Existe uma pequena variação, mas essas pequenas variações, nos casos mais simples que a gente vai analisar e para desenvolver toda a nossa argumentação, essas variações são desprezíveis. A gente pode fazer uma aproximação razoável, aceitável, do sistema vivo como um sistema que se transforma, mantendo sempre constante pressão e temperatura. Tá certo? Então essas são condições gerais, que quando eu não me referir explicitamente a nenhuma dessas condições, especificamente a nenhuma dessas duas variações, a gente deve supor sempre que variação de pressão igual a zero, a pressão se mantém constante, variação de temperatura igual a zero, a temperatura se mantém constante, tudo bem? Só uma pequena, um pequeno combinado que a gente vai fazer. Agora eu queria discutir com vocês uma coisa muito importante, gente. O ΔH, ou seja, a variação de entropia, a variação de entalpia, variação de entalpia. A variação de entalpia de uma transformação. A variação desse tipo de energia, que a gente chama de entalpia, associado a uma transformação. Existe uma maneira da gente determinar, experimentalmente, a variação de entalpia de uma transformação. Basta você medir o calor, a energia na forma de calor trocado entre ambiente e sistema, já que a pressão é constante, isso é uma condição. Se você mede a variação, a quantidade de energia na forma de calor que o sistema troca com o ambiente, a pressão se mantendo constante, você mede de fato a variação de entalpia. Existe uma relação numérica, uma equivalência matemática entre variação de entalpia e uma coisa chamada Q, que é o calor, a energia na forma de calor trocada entre ambiente e sistema. Isso aqui, energia na forma de calor trocado entre ambiente e sistema. A gente pensando sempre em pressão constante, para especificar esse pequeno detalhe, mas é um detalhe importante, a gente coloca aqui. O calor, ou a energia na forma de calor trocada entre ambiente e sistema, numa transformação que ocorreu a pressão constante, esse calor é equivalente à variação de entalpia. Por isso que muitas vezes a gente encontra nos livros de entalpia calor a pressão constante, que é o nosso símbolo para calor. Que. Então vocês veem, nas nossas discussões, viram a letra Q, assumam de cara, isso aqui é uma quantidade de energia na forma de calor. Esse pezinho é a transformação se deu, esse calor foi trocado entre ambiente e sistema, a pressão constante. Esse calor trocado à pressão constante equivale à variação de entalpia do sistema. Essa é uma prática que a gente vai fazer. A gente vai determinar a variação de entalpia de um sistema, medindo a quantidade de energia trocada na forma de calor com o ambiente. Tá certo? E a gente vai fazer isso sem nem saber o que é o sistema. Então vamos depois discutir o que equivale, em termos moleculares, em termos microscópicos, esse calor trocado entre ambiente e sistema. Vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Quando nós misturamos NaOH sólido e água líquida, ele estava a temperatura ambiente. Quando a gente misturou e a transformação começou a acontecer, surgiu lá de dentro um tipo de energia que se traduziu na elevação da temperatura. Né? Então alguma coisa aconteceu quando o sistema se transformou, o NaOH passou do estado sólido para o NaOH aquoso, Na mais aquoso, OH menos aquoso. A transformação de dissociação do NaOH em água, ela fez o sistema passar da temperatura ambiente para uma temperatura mais elevada. E por causa disso começou a perder energia na forma de calor para o ambiente. Então a dissolução do NaOH em água fez o sistema perder energia na forma de calor, perder entalpia, uma reação exotérmica. A gente pode e vai medir esse QT. Tá certo? Agora a gente vai discutir em breve aonde estava essa energia na forma de calor escondida. Ela estava em algum lugar. NaOH sólido, água líquida. Tudo a temperatura ambiente. Misturou, surgiu essa energia que fez a temperatura, ou traduzida por uma temperatura, uma tendência à temperatura se elevar. A gente vai discutir como é que é essa. Onde é que estava a entalpia escondida? Aonde?
Né? Que tipo de mudança de tipo de energia aconteceu ali? Né? A gente vai discutir tudo isso. Agora, o ponto que eu quero conversar com vocês agora é essa variação de entalpia, essa energia na forma de calor trocada entre ambiente e sistema de pressão constante. Isso define se a reação é exotérmica ou é endotérmica, mas não garante se a reação é exergônica ou energônica. O que garante é a variação de energia livre de Gibbs. Agora, será que variação de entalpia, não tem nada a ver com variação de energia livre, com energia livre de Gibbs? Será que a variação de entalpia de uma transformação, além de não garantir que a reação vai ser exergônica ou energônica, ela não influencia, nem influencia? Qual é a relação, qual é a diferença entre entalpia, esse tipo de energia, e energia livre de Gibbs? O que faz energia livre de Gibbs ser diferente de entalpia? Será que existe alguma relação entre as duas? Existe, gente. Existe. E essa relação, delta H, é igual a delta G menos a temperatura multiplicada pela variação de um tipo estranho de energia chamada entropia, que a gente abrevia como S. Isso aqui é entropia. A relação entre ΔG e ΔH, ela existe, e a igualdade entre ΔG e ΔH, ele se dá através dessa adição de um termo, temperatura multiplicada pela variação de entropia. Essa temperatura aqui, sempre em Kelvin. Então essa temperatura aqui sempre é positiva. É temperatura absoluta. Não existe temperatura absoluta negativa. É sempre positiva. O zero absoluto, que é o estado de imobilidade das partículas, que nunca foi atingido, o 0 Kelvin, é o valor mínimo de temperatura teórico. Quem sabe um dia nós vamos chegar lá, no zero. Não chegamos ainda. Negativo não existe. Então esse valor de temperatura, em Kelvin, graus Kelvin, sempre é positivo. Esse ΔS significa a variação de um tipo estranho de energia que a gente chama de entropia. Então, quando um sistema se transforma, se ele for exergônico, ele se transforma. Então, uma transformação exergônica tem um ΔG negativo. A energia livre de Gibbs dessa transformação, a energia livre de Gibbs do sistema diminui com essa transformação. A essa transformação está associada uma variação de um outro tipo de energia, a entalpia. Então, essa variação exergônica, se tiver um ΔG negativo, se for possível, ela vai ter uma variação de entalpia, que pode ser negativa, se for exotérmica, mas também pode ser positiva, se for endotérmica. E vai ter também uma variação de entropia, desse tipo estranho de energia, que a gente ainda vai discutir o que é, que pode ser uma variação positiva, se a entropia vai crescer, ou uma variação negativa, se a entropia vai diminuir. A variação de entalpia influencia a variação de energia livre? Sim. A variação de entalpia está aqui. Se ela for muito negativa, ou seja, se a transformação for muito exotérmica, aumenta a chance da variação ser exergônica, ou seja, ter um ΔG negativo. Se esse termo é muito negativo, aumenta a chance do ΔG ser negativo. Presta atenção, isso é uma coisa muito importante que eu estou querendo passar para vocês. É uma habilidade prática. A gente ainda vai discutir muito essa fórmula, essa relação de tipos de energia. A gente vai até, de uma certa maneira, dar alguns passos simbólicos, matemáticos, para chegar até ela. Ela não é uma demonstração, nem de longe é uma demonstração matemática, mas é uma sucessão de argumentos termodinâmicos que nos permitem chegar até essa relação. A gente vai chegar lá. Agora eu quero simplesmente dar essa primeira, oferecer esse primeiro contato de vocês com essa relação. A variação de entalpia tem alguma importância para uma transformação ser exergônica ou não? A variação de entalpia influencia a variação de energia livre? Sim. Quanto mais negativo for o ΔH, quanto mais exotérmica for a transformação, maior a chance dela ser exergônica, maior a chance do ΔG ser negativo. Então, ΔG negativo significa reação exergônica possível, espontânea. Opa, isso é muito importante. Quanto mais exotérmico, maior a chance de ser espontâneo. Garante que vai ser espontâneo? Não. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Vou dar exemplo de uma reação exotérmica e que não vai ser espontânea. Igual, vou usar uns numerozinhos aqui bem bobinhos. Exotérmica menos 3.200, vou colocar a unidade que a gente vai discutir depois, J de joules por mol. É uma unidade de uma quantidade de energia. Depois a gente discute isso. Menos 3.200. Então essa transformação, ela, se ocorrer, ela vai fazer o sistema diminuir no nível entálpico de 3.200 joules para cada mol de reagente que for consumido. Depois a gente discute isso. Reação exotérmica, menos 3.200. Quer ver como essa reação, apesar de ser exotérmica, pode ser energônica? Menos... Eu vou colocar a temperatura aqui de 300 graus Kelvin. 300 Kelvin, 273 Kelvin é o 0 Celsius. 273 Kelvin é o 0 Celsius. 300 Kelvin significa 27 graus Celsius. A gente usa graus Celsius dessa forma, proibidíssimo. Sempre em Kelvin. Então eu estou dizendo que essa transformação, ela tem uma temperatura
de 300 Kelvin. Temperatura 300 Kelvin. E a variação de entropia, eu vou colocar aqui, uma variação de entropia de menos, presta atenção, vamos colocar aqui a unidade, 300 Kelvin, que é a unidade da temperatura, vezes variação de entropia, vou dizer aqui, menos 20, unidade de entropia, Joule por Kelvin vezes mol. Então, essa transformação, ela provoca no sistema uma diminuição de entropia. ΔS negativo. A entropia diminui. Se eu fosse fazer um gráfico associado à variação de entropia dessa transformação, para dar menos 20, eu faria assim, ó. Reagente, produto, reagente aqui, produto aqui. Produto nesse nível, essa diferença aqui, esse eixo Y é entropia, isso aqui é, essa diferença aqui é 20. É esse aqui, o nível de entropia do sistema quando composto por produto é 20 unidades abaixo do nível de entropia do sistema quando composto por reagente. O sistema, ao se modificar, se ele se modificar de reagente para produto, a entropia cai em 20 unidades. Está aqui, menos 20 é o ΔS. Ok? Vamos fazer essa conta? ΔG é igual menos 3.200 joules por mol. Agora, presta atenção, 300 vezes 20, que dá 6.000. Menos com menos, mais. Então, mais 6.000. Vou cortar esse Kelvin com esse Kelvin. Então, vai ficar Joule por mol. Joule por mol. As unidades são iguais, então eu posso somar. Menos 3.200, ΔG, é igual a menos 3.200 mais 600, que dá menos ou mais, mantém o sinal do maior, subtrai 2.800 joules por mol. Aqui. Essa transformação, que teria uma variação de entalpia de menos 3.200, uma variação de entropia de menos 20, essa transformação é endergônica, impossível, proibida, não ocorre. Que transformação? Eu estou falando em termos hipotéticos, não interessa qual a transformação, eu vou representar aqui a transformação para vocês, está aqui. Reagente, dando produto. Estado 1, indo para o estado 2. Estado inicial, indo para o estado final. Uma representação genérica. Essa proposta de transformação, que seria exotérmica, porque tem um ΔH de menos 3.200, que faria a entropia do sistema diminuir em 20 unidades, menos 20, ocorrendo a temperatura de 300 Kelvin, nessa temperatura, essa transformação, essa proposta de transformação é proibida, é endergônica, é não espontânea. Então, está aqui um exemplo de uma transformação exotérmica que é endergônica, é proibida. O ΔH, ele é negativo. O problema é que a variação de entropia desse tipo estranho de energia, que a gente ainda vai discutir o que é, a variação de entropia é tão negativa, menos 20, e essa proposta de transformação ocorreria numa temperatura tal, 300 Kelvin, que somando essa relação aqui, o ΔG acaba sendo positivo. Então o ΔH, ele aumenta a chance da reação ser espontânea. Afinal, ele é negativo, ele contribui com um valor negativo se a reação for exotérmica. Então, o ΔH sendo negativo, aumenta a chance da reação ser espontânea. Mas não garante, porque a gente tem que levar em conta um outro tipo de energia e entropia que a gente ainda vai discutir, multiplicada pela temperatura absoluta, para, nessa relação de forças, a gente chegar à conclusão se a transformação é endergônica ou é exergônica. O que a gente fez aqui, gente? A gente fez na segunda semana de aula um pequeno teste. Eu apresentei para vocês a equação mais importante da termodinâmica, pelo menos para nós bioquímicos de bioenergética. ΔG igual a ΔH menos T ΔS, essa equação, essa relação a gente pode usar para vários sistemas, desde uma transformação química ocorrendo numa célula até a evolução de uma colônia de formiga. Esse primeiro exemplo é simplório, ele é incompleto sob um aspecto. Eu ainda nem discuti com vocês o que é entropia, vocês aí devem ter uma explicação intuitiva do que seja entropia, vocês já devem ter ouvido falar nesse termo entropia, né? A gente vai discutir, a gente vai especular, a gente vai conversar sobre qual a melhor ideia que a gente pode associar a esse termo, entropia. Como é que a gente deve imaginar um sistema que se transforma e que tem a sua entropia diminuída nesse caso, se essa reação fosse possível, exergônica, levando em conta essas variações de entalpia e de entropia, né? Então o que acontece com uma reação exergônica que tem a entropia diminuída? Pensem mais sobre essa forma, pensem mais. Especulem, joguem números diferentes aqui. E vejam o que acontece com o ΔG em diferentes condições, em diferentes valores de ΔH, temperatura e ΔS. Então eu queria terminar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Na verdade, duas perguntas. Uma é relativamente fácil.
Existe alguma temperatura onde essa transformação aqui vai ser possível? Vai ser exergônica, vai ser espontânea? Ou melhor, qual a temperatura a partir da qual essa transformação passa a ser espontânea? Isso é uma pergunta. Tá certo? Segunda pergunta. Essa segunda pergunta é um pouquinho menos fácil, mas ela é mais banal. Eu diria que ela leva em conta um aspecto formal da nossa discussão. Vamos ver se vocês são capazes de responder essa pergunta. Se essa transformação é endergônica, e agora eu posso abrir o leque, né, eu posso expandir essa pergunta. Se uma transformação é endergônica, como é que eu sei que ela é exotérmica? Eventualmente. Como é que eu sei se ela é exotérmica ou se é endotérmica? Se uma transformação é endergônica, ela é proibida. Ela é impossível. Ela não ocorre. Como é que eu sei, então, se essa transformação endergônica vai ser endotérmica ou exotérmica? Se ela vai fazer entropia aumentar ou diminuir? Se ela é endergônica. Ou seja, como é que eu posso especular sobre uma coisa que não ocorre? Essa é a segunda pergunta. Pense sobre isso. Esse vídeo, eu sei, tenho consciência de que eu comecei a expor vocês a uma situação que exige um pouquinho mais de atenção e de cálculo, mas fiquem absolutamente tranquilos, porque a gente vai fazer vários exercícios, de maneira que todo mundo vai ser capaz plenamente de não só resolver essas pequenas continhas, como interpretar cada valor de cada delta. Tá bom? Então fiquem absolutamente tranquilos.